Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Cristo nessa noite em Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no Novo Testamento, capítulo 3, os versículos 14 a 21. Eu já estava animado para pregar hoje à noite, e aí um certo cowboy sem energia elétrica pregou hoje de manhã e me deixou totalmente elétrico. Que bênção, Senhor, meus irmãos, que a gente possa estudar a Bíblia com toda a acessibilidade que a gente tem diante de nós, aberta, e eu peço que você ouça com muita atenção esse texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Efésios capítulo 3, versículo 14, diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar, abaixe a sua cabeça. Senhor Deus, a Tua palavra é absolutamente suficiente nessa noite para nos revelar a Ti, revelar a nós, quem nós somos, revelar a Tua vontade e o Teu propósito para as nossas vidas. Então, dá-nos habilidades espirituais, pelo intérprete espiritual, que é o Espírito Santo, para amarmos, crermos, conhecermos a Tua lei e vivermos ela, em nome de Jesus. Amém. As crianças sabem que existe uma música, os adultos sabem também, é uma música que começa assim: era uma casa muito engraçada. Vocês ouviram ela? Não tinha teto, não tinha nada. Imagina, crianças, imagina, o casal que mora nessa casa. Como qualquer casal, um belo dia, a esposa vira para o seu marido e fala assim: meu bem, passa no supermercado e faça as compras, certo? Faça as compras. E lá vai, igual você já viu, o papai e a mamãe. Lá vai o papai com uma listinha na mão para fazer todas as compras, e com a listinha que a mamãe fez, no supermercado tem que comprar biscoito, sucrilhos vocês gostam, né? Fruta, Yakult, vocês gostam também, né? Tem que comprar todas aquelas coisas gostosas, deliciosas, aquelas que a gente não gosta muito, mas tem que comer também, né? Espinafre, chuchu, né? Compra tudo, e compra as coisas de banheiro, e compra tudo que tem que comprar lá, e beleza. Aí o marido chega em casa, ele olha para a lista e fala: meu bem, aqui está a lista, eu comprei tudo, aonde que a gente guarda? Ela fala: puxa, esqueci de pedir para você comprar uma cozinha, porque a gente mora numa casa que não tem teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa sequer tinha chão. Meus irmãos, quantas vezes você já fez uma compra, e você chega em casa, você percebe que as coisas mais importantes que você devia ter comprado, você não comprou? Já aconteceu com você? Seja porque não estava na lista, ou porque aquela coisa que não podia faltar estava na lista, mas você pulou ela, e sem ela, você não consegue fazer as outras. Meus irmãos, existe uma doutrina de lista de compras na Bíblia, e o nome dessa doutrina é a doutrina da oração. Uma das doutrinas mais centrais da vida de um crente é a doutrina da oração. Na hora que você se converte, no dia que Jesus Cristo te alcança, no dia seguinte você é crente, a primeira coisa que você começa a fazer é orar. Orar. As crianças aprendem, desde crianças, ler a Bíblia e fazer oração, se quiserem crescer, porque a oração de fato faz parte desse DNA, dessa identidade mais basilar do crente. E por ser parte da nossa identidade mais basilar e mais central, deveria ser algo que a gente fazia muito bem, com muita regularidade e com muita maestria. Mas é assim que funciona a oração na nossa vida? Seja crente para admitir hoje à noite que nós sabemos que é uma das práticas que deveria ser mais corriqueira, mais bem desenvolvida, mais amadurecida. Entretanto, todavia, contudo,
é uma daquelas doutrinas que eu poderia dizer que a esmagadora maioria dos crentes tem dificuldade. A gente tem dificuldade de orar. E não só dificuldade de orar, e tanto que o ponto hoje à noite não é sobre se devemos ou não devemos orar, mas principalmente como as nossas orações deveriam ser. Parece que muitas vezes a gente chega com a nossa listinha de compras diante de Deus e fala: Deus, eu quero isso, eu preciso de um emprego, eu preciso que cure aquela pessoa. E meus irmãos, muitas vezes todos esses motivos são legítimos. Você precisa ter na cozinha e na despensa da sua vida essas coisas, essas súplicas e petições. Mas Deus, no texto dessa noite, pelo Espírito Santo, Ele vai fazer uma pergunta para mim e para você, que é a seguinte: por que na sua lista não tem as coisas mais importantes? Por que aquelas questões que deveriam ser as mais prioritárias de todas, sem as quais a gente sequer poderia pedir direito às outras, por que elas não constam na sua e na minha lista? Mas eu creio, meus irmãos, que Deus nos deu esse texto hoje à noite para a gente mudar isso, amém? A gente vai mudar isso hoje à noite. Esse texto ele nos ensina a orar pelo que importa, pelo que é central, pelo que é mais importante. E se eu e vocês aprendermos a orar e a pedir o que é central e mais importante, eu garanto para você que todas as outras áreas da vida que cercam a nossa vida de oração vão fluir, vão derivar desse eixo da oração muito bem estabelecida, dessa teologia forte de oração que nós precisamos ter. Então, nesse texto aqui, eu consigo enxergar com clareza três pontos sobre elementos da oração que são imprescindíveis na minha e na sua teologia de oração e na nossa doutrina e prática de oração também. Primeiro, uma ideia clara de quem é que recebe a oração. Uma ideia clara de quem é que recebe. Segundo lugar, quais são os motivos e súplicas centrais da oração quando se trata da oração em igreja. E, por fim, a expectativa em Deus de que as nossas orações dessa forma serão, com certeza, atendidas se a gente orar do jeito certo. Então, presta atenção no que eu estou afirmando aqui. Eu vou tentar defender uma tese no fim da noite, que se a gente orar do jeito certo, a súplica do jeito certo, com a expectativa certa, certamente vai ser atendida. Tá bom? Primeiro, quem recebe essa oração, Paulo diz no versículo 14, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Veja, meus irmãos, a gente já cai de paraquedas nessa frase, por esta causa. Que causa é essa? É a causa que o apóstolo Paulo vem trabalhando desde o capítulo 2, quando ele explica que a obra de Cristo tem um efeito na vida de criar um povo multiétnico, um povo misturado. A obra de Cristo Jesus de nos salvar foi um mistério revelado que criou agora um grupo, uma igreja, tanto de gentios quanto de judeus. Esses que por muitos motivos nunca teriam comunhão uns com os outros, pelo contrário, teriam muitos motivos de briga, mas em Cristo agora foi revelado um mistério que outrora estava oculto, de que o povo que Deus salva não é um povo somente de judeus. O povo que Deus salva é um povo de judeus mais gentios. Todos eles eram pecadores, mas todos agora foram salvos pela graça de Deus quando são alcançados pela pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo havia dito aqui no capítulo 3, veja, essa mensagem foi confiada a mim. Eu sou um ministro, um embaixador dessa mensagem. E isso que os judeus talvez ainda não entendiam, agora eles passam a entender. Que essa igreja é formada dessa forma. Veja, meus irmãos, então, a teologia do apóstolo Paulo está muito boa. Ele é um apóstolo, profeta, que revela algo da parte de Deus. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo não fica só na teoria da coisa. Ele transforma essa grande tese doutrinária em oração. Ele vira, por essa causa, esse grande tratado teológico, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Olha que interessante, meus irmãos. Toda a teologia do apóstolo Paulo, ela vai virar agora uma prática, um relacionamento com Deus. Ele se coloca diante do Pai, de joelhos. A posição de joelhos que todo mundo fala, tem que orar de joelho. Mas por que Paulo fala de se colocar de joelhos? Meus irmãos, colocar-se de joelhos é uma postura social de reverência e aceitação de autoridade de alguém que está acima de você. Eu não sei se você sabe disso, mas nessa época aqui, o pessoal não costumava orar sentado, orava-se de pé, era bem comum isso. Em alguns textos da Bíblia você encontra cenas, por exemplo, como o publicano e o fariseu, um estava orando de pé, e não é errado orar de pé, na verdade era prática, era a postura de reverência. Mas Paulo agora opta por se colocar de joelhos, porque ele vai clamar em humildade, com a boca no pó, àquele
que tem poder sobre a sua vida. Quem é esse? O Pai. O Pai. Meus irmãos, que versículo impressionante. Porque em 2 versículos aqui, a gente já tem 2 afirmações. Uma de que um lado ele é um pai amoroso, que ama. A palavra pai imediatamente remete a um conceito familiar, afetivo. É meu pai, eu posso conversar com ele, porque ele é meu pai, ele me ama. A gente vai falar disso já já. Mas existe autoridade nele. Olha o versículo 15. Esse pai de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Todas as famílias, na verdade, se reportam a ele. Essa ideia de nome aqui, vamos esclarecer isso aqui. Não significa que toda família sobre o céu e sobre a terra são crentes. Não, o ponto não é esse. Ele significa que o nome que está inscrito sobre todos, toda criatura, essa ideia de dar nome, lembra quando Adão deu nome aos animais lá no Éden? Quando você dá nome, aquele que dá nome é quem tem autoridade. Quem recebe o nome é quem recebe a autoridade, quem deu o nome. Então, quando ele fala toda família no céu e na terra carrega esse nome do Pai, é porque ele declarou a existência, a criação de todos os clãs, de todas as famílias, não só na terra, ele fala que até no céu. Os comentaristas aqui debatem o que ele quer dizer com isso, né? Famílias no céu. Alguns comentaristas acham que ele está falando de famílias de anjos, porque na tradição rabínica tinha uma ideia de que os anjos têm seus grupos, suas famílias. Outros entendem aqui que seriam as famílias daqueles que já morreram em Cristo e agora estão no céu, na presença do Senhor. Eu acho que a gente não precisa necessariamente fechar esse ponto. Eu acho que a ideia aqui é declarar a totalidade da autoridade do Pai sobre toda a criatura e sobre toda a carne. Então, quando Paulo se ajoelha, ele se ajoelha diante desse Pai. Mas, meus irmãos, é diante desse Pai que ele faz a sua oração. Olha que interessante, não é uma autoridade tão longe que não seja acessível, porque esse próprio Pai concedeu uma ferramenta de tornar nossa súplica conhecida diante dele. Qual é o nome dessa ferramenta? Oração. Oração. Meus irmãos, vocês nunca pararam para pensar nisso? Que mistério é esse? O Senhor Jesus Cristo vira para os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 6, e ele fala assim, olha, quando vocês forem orar, não sejam como esses fariseus que adoram bater no peito nas praças públicas, falando, olha como eu oro bonito, olha como eu sou espiritual. Não, vocês entram para o quarto de vocês, orem em secreto, porque o Pai de vocês que vem em secreto recompensará. E quando orardes, orareis assim, Pai nosso que está no céu. Jesus, ele vira e fala assim, o meu Pai, era o Pai de Jesus, né? Deus com ele, né? Meu Pai, eu vou emprestar o meu Pai para vocês, eu vou ensinar para vocês a minha oração. Já parou para pensar nisso? Jesus nos dá a oração dele. Você não teria dinheiro no mundo para pagar por essa oração. Você não teria dinheiro no mundo para pagar por esse acesso. Mas Jesus fala assim, esse Pai, ele se empresta a nós, para que na nossa oração a gente possa falar diretamente com ele, na mediação de Jesus. Pai nosso que está no céu. Nós temos que ensinar as nossas crianças a orar o Pai Nosso, viu? Tem algumas famílias que acham, não, eu não faço isso, porque isso é coisa de tradição aí, não sei o quê, coisa de católico. Veja bem, para com isso, viu? Jesus mandou a gente orar essa oração como um modelo de oração, que pode ser usado tanto como um princípio de oração, pelos elementos que estão ali, mas também como um modelo que a gente pode usar sem vãs repetições, não pela força da repetição, não é isso, com entendimento, com fé. Pai nosso que está no céu, vamos lá ver, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Mas começa com o Pai. Toda a autoridade está nele, todo o acesso está nele. Que bom, pela graça ele nos deu acesso. Então, igreja, quando nós formos orar, lembre-se sempre com quem você está falando. E aqui a gente vai começar a ensinar um pouquinho de teologia de oração para todo mundo, tá, meus irmãos? Vamos começar a organizar nossas orações. Veja, não é necessariamente errado você orar para Jesus, ou orar para o Espírito, eles são Deus. Mas Jesus nos ensinou a direcionar nossas orações ao Pai. Então, quando você for fazer a sua oração em família, você vai fazer ali antes da refeição, antes de dormir, nos momentos do dia, você vai falar, Senhor Deus, Pai eterno, Pai, ore ao Pai. Aprenda a essa teologia da oração, ore ao Pai.
Mas você vai perceber agora, meus irmãos, que não só é o Pai que vai ser quem vai receber e nos dar acesso nessa oração, mas em segundo lugar, o texto vai nos mostrar também que o conteúdo, a súplica dessas orações, também tem a participação das outras pessoas da Trindade. As três pessoas da Trindade estão envolvidas nessa oração. Então, nosso segundo ponto é o conteúdo, a súplica, tá? A petição. Veja o versículo 16 comigo. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O apóstolo Paulo, meus irmãos, agora ele vira para o Pai e ele diz: Pai, a minha oração por essa igreja de Éfeso é que, segundo a riqueza da sua glória, o Senhor conceda a eles um fortalecimento com o teu poder. Fortalecimento com o teu poder. Veja, meus irmãos, você não pode se esquecer com quem que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando com a igreja de Éfeso, que era uma igreja recém-convertida, em termos. Uma igreja que vinha passando por lutas muito próximas, principalmente de quem é convertido, de contextos muito complicados religiosos. Éfeso, a cidade da grande deusa Diana, Artemis, o templo dela estava lá, todo dia, você passava para o trabalho, estava lá o templo dela. Éfeso, uma cidade onde não havia uma tradição cristã, onde aquelas pessoas eram, por essência, todas elas gentílicas, não haviam judeus que não fossem os judeus da diáspora, que foram morar em Éfeso. Então ele escreve para essa igreja de novos convertidos. Meus irmãos, eu não sei se alguns de vocês aqui são novos convertidos, e alguns lembram das lutas que vocês tiveram quando vocês foram novos convertidos. A luta é grande. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai tentar fortalecer aquela igreja que estava cheia de dúvidas. Fala assim: Paulo, olha, a gente está com dúvida aqui agora, porque a gente se converteu, mas a minha tia, ou a minha prima, me chamou para eu ir lá na festa de 15 anos da sobrinha dela, que vai ser lá no templo de Afrodite. Estou inventando uma história aqui, tá, gente? Vai ser lá no templo de Afrodite. E agora, Paulo? Pode ir ou não pode ir? Né? Paulo, agora minha família me convidou para vai ter lá uma comida que a gente acha que é sacrificado a ídolo. E agora? Gente, ser novo convertido não é fácil. Não é fácil. E isso deveria nos levar a se compadecer do novo convertido. Mas não era só esse problema deles. Não era só de ser uma igreja recentemente evangelizada. Mas era uma igreja também que tinha dificuldade agora de ser igreja, quando os judeus e gentios agora, pelo evangelho de Cristo, tinham que estar congregando juntos. Antigamente, cada um tinha seus templos, seus lugares, e mesmo nos templos judaicos, tinha o pátio dos judeus e o pátio dos gentios. Os gentios não podiam ter comunhão com os judeus mediante a lei cerimonial mosaica. E agora o evangelho está misturando tudo. Agora chega na igreja, o gentio tem que sentar do lado do judeu, os dois têm que cantar juntos, tem que orar juntos. Então, meus irmãos, eles estavam enfrentando muitas lutas, e com isso, obviamente, muitas fraquezas, muitas dificuldades. Ser crente novo, ser crente maduro sendo novo, como é que você faz isso? Meus irmãos, a verdade é que a gente não consegue. A gente não consegue. Então alguém tem que conseguir por nós. E é isso que Paulo faz. Ele fala: Pai, segundo a riqueza da tua glória, que o Senhor fortaleça eles com poder. A força para superar essas fraquezas, essas dificuldades, tem que vir do Senhor. E de que forma Deus vai operar isso na vida dessa igreja? Ele diz aí no versículo 16, olha a última parte: mediante o seu Espírito no homem interior. O Espírito Santo, viu aí, ó, o Pai, agora, ó, o Espírito Santo vai operar essa força individualmente no ser interior de cada um desses crentes. Meus irmãos, como isso é possível? Será que isso aqui é uma operação mística do Espírito Santo? Será que ele vai causar assim uma coisa meio sobrenatural e todo mundo vai ficar mais forte só porque o Espírito Santo está fazendo uma coisa meio mística? Meus irmãos, isso aqui está muito bem amarrado na obra de Cristo. Olha o versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Meus irmãos, percebeu aí, olha, versículo 14, o Pai, versículo 16, o Espírito, e versículo 17, Cristo. Os três foram mencionados. E o que você precisa enxergar aqui é que o que o Espírito Santo está fazendo é em conformidade com a obra de Cristo. Veja, deixa eu ensinar um pouquinho de exegese aqui. Se você ler esse texto, o versículo 17, como está lendo aí no texto, talvez você vai ficar com a impressão que é o seguinte, olha só, ele falou que Deus nos fortaleça mediante o seu Espírito no homem interior, e depois, está vendo assim, ó, o versículo 17, e assim
habite Cristo no vosso coração pela fé. Então, primeiro o Espírito fortalece e então Cristo vai habitar no nosso coração. Se é isso que você entendeu errado, porque não tem como isso acontecer. Não tem como o Espírito primeiro me fortalecer e depois Cristo habita no meu coração. Não seria possível isso. Então, essa palavrinha assim aí, não é um adjunto adverbial de tempo. Ela é de modalidade, tá? Ele está falando assim, ó, mediante o Espírito no seu homem interior, tal qual, da forma que Cristo habite no coração de vocês. É uma operação conjunta. Cristo habita dentro de mim e é o Espírito Santo que está aplicando essa realidade interior dentro de mim. Ele está morando dentro de mim pelo Espírito Santo. Quando eu falo que Cristo mora no meu coração, às vezes a gente não fala isso, olha, Cristo mora no meu coração. Crianças, quando a gente fala isso, será que a gente está dizendo que Cristo fisicamente está aqui dentro do meu coração? Será que seria isso? Não teria como ser, né? Onde é que está Cristo agora, igreja? Está lá, né? O corpo ressuscitado de Cristo, glorificado, está ao lado do Pai, assentado à mão direita, reinando nesse momento. Então, como é que é possível eu dizer que Cristo mora no meu coração agora se Ele está lá? Porque alguém, de fato, está aplicando Jesus dentro do meu coração. Jesus chamou isso lá em 1 Coríntios 15 de o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo está dentro de mim. Eu estou sendo nesse momento, eu que fui salvo, você que foi salvo, nós estamos sendo conformados a Cristo, porque Cristo está dentro de nós por meio do Espírito Santo, que não só nos regenerou, mas agora está nos conformando a Cristo, Ele está nos moldando a Cristo. A nossa fé está sendo estabelecida na obra de Cristo. É isso que o Espírito Santo faz. Meus irmãos, preste atenção no que eu vou falar, porque isso aqui é muito sério. A principal obra do Espírito Santo na vida de um crente não é somente dar dons espirituais para ele. Não é. A principal obra do Espírito Santo é nos moldar e nos conformar ao Filho de Deus. É fazer com que Jesus seja o centro da nossa fé. Quando a gente leu lá em Efésios capítulo 2, que a fé é um dom de Deus, foi um presente de Deus. Essa fé é o quê? É uma fé num pensamento positivo? É uma fé é uma fé meio... Não, é uma fé em Cristo. É na pessoa de Cristo. É crer nele, me conformar a Ele, ser dele. E se eu estiver assim alicerçado e arraigado, a força que eu terei vem dele. Amém? Você acha que você tem força para alguma coisa? Lá o diabo tentou dar uma rasteira em você. Uma tentação. Ou um pecadinho de estimação antigo. Sabe, aqueles que você fica... Sabe? Que a gente é crente, mas o velho homem é brabo, né, meus irmãos? Você acha que você tem força em você? Eu estava conversando com um jovem há um tempo atrás, e aí ele basicamente, ele contou para mim que, mesmo sendo crente, ele tinha uma luta, e com essa luta, como ele não via solução, mesmo já sendo crente há muito tempo, ele começou a lançar mão de vários recursos, né? Terapia, psicólogo, remédios. E não bastou muito tempo e esse homem já começou a lançar mão de outros recursos bem mais perigosos do que esse que eu falei. Sechonoye, crente, viu? Não consigo, eu tenho que me livrar desse problema, então farei tudo que estiver ao meu alcance. Você acha de verdade, crente, que quando a batalha... De verdade, você acha que quando a batalha não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso, você acha que é uma Novalgina que vai resolver isso? Você acha que é uma aspirina? Você acha que é um... Faz o M. Um Marsalês na sua vida. Basta pensar... Meus irmãos, de verdade, cá para nós, só entre a gente aqui. Você acha que pensar positivo vai te livrar das tentações do fogo do inferno? Pensar positivo? Pensar positivo nunca levou ninguém para o céu, meus irmãos. Pensar positivo nunca foi suficiente para vencer a batalha contra as trevas. Meus irmãos, o que vence a batalha contra as trevas não é pensamento, não é comportamento, não é gesto, é uma pessoa. É uma pessoa. Uma pessoa poderosa sobre a morte e sobre a vida. Uma pessoa que tem força nele, porque ele é muito forte, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Então ele é muito forte.
E é na pessoa dele, quando nós estamos arraigados e alicerçados nele. Meus irmãos, qual é o fundamento da sua força? Onde é que você fincou a estaca do seu coração? Precisa ser em Jesus, tem que ser em Jesus. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, orava a Deus para que a força da igreja em Éfeso e a força da nossa igreja emanasse de Cristo, do poder do Senhor. Aí você pensa assim, tá, pastor, eu estou começando a entender. Não, eu acho que a gente ainda não está entendendo, porque o apóstolo Paulo ele ainda tem mais uma suplementação nessa súplica. Olha o que ele fala no versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, Paulo não satisfeito, ele quer se certificar de que o Pai entende a oração dele como servo, como apóstolo. O que ele deseja para a igreja de Éfeso não é apenas que ela seja fortalecida no poder de Deus, mas é para que ela compreenda, que ela tenha entendimento, que a fé deles não seja uma fé apoiada em coisas místicas, temporárias, mas uma fé entendedora. A palavra compreender aqui tem a ver com essa de aplicar a mente, entender. Entender o quê? Entender, meus irmãos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Interessante, né? Paulo lança mão de um recurso bem visual, né? A gente, quando é criança, a gente ensina, ou pelo menos para as crianças, algumas músicas. A gente vai falar bastante das crianças hoje aqui, né? Algumas músicas são interessantes. Tinha uma música que eu cantava, não era uma música, era um gestinho, talvez vocês já tenham feito. Quando eu era pequenininho, a tia falava assim: vamos lá, crianças, o amor de Deus é tão grande, não sei se você já viu, ele me cerca por todos os lados. Aí ele fala assim: ele me cerca pela direita, aí a criança tem que esticar o braço lá pela direita, é o alongamento da criança. Ele me cerca pela esquerda, ele me cerca por detrás, ele me cerca pela frente. Mas, meus irmãos, que amor é esse? Veja, eu acho importantíssimo a gente cantar isso com as crianças, mas como é que eu defino esse amor? Que medidas são essas? Como é que eu posso mensurar? Até porque, meus irmãos, quando o assunto é amor no mundo hoje, todo mundo tem uma definição de amor, tem até poliamor. Terrível, não é amor de verdade, tá? É amor para você jogar no lixo. O próprio fato de que existe esse negócio chamado de poliamor, depois os pais inventam um jeito de explicar para os seus filhos aí, é uma clara definição de que existem amores e amores. Vocês concordam comigo? Tem amor verdadeiro e tem amor que tem cara de legítimo, mas é falsificado. É produto de cambista espiritual. Tem muito amor falso, meus irmãos. No nosso mundo hoje, principalmente, e aí eu incentivo os irmãos que leiam coisas boas, tá? Nessa ideia de análise da sociedade pós-moderna e cultura, leiam coisas como Francis Schaeffer, leiam coisas como Timothy Keller, leiam C.S. Lewis com esses olhos. Nesse mundo que a gente vive hoje, é um mundo de afetos, né? Todo mundo é afetivo hoje em dia, não só os homoafetivos. Todo mundo é afetivo hoje em dia. Todo mundo é movido por amores e sensações, e a nossa sociedade pressiona isso. Sabe como é que eu sei disso? Por exemplo, todo videozinho que você vê do Instagram, ele vem com música. Por quê? Por que todo vídeo? Se tem algum vídeo que você não tem música, você estacionou no tempo. Todo vídeo vem com música. O que a música faz com a gente? Amolece, dá sensações, não é? E a música ajuda a quebrar um pouco de filtros em você, para que aquelas coisas que estão sendo disseminadas no vídeo entrem em você com um pouquinho mais de facilidade, que você não questione muito. Você está vendo lá aquela coisa que você abominaria, mas veio aquela música tão romântica, e você fala assim, não é tão ruim assim, né? As pessoas estão brincando com os nossos amores hoje em dia. As pessoas estão tentando convencer você e eu, de que existem amores nesse mundo que são infinitamente mais fortes e melhores do que o próprio amor de Deus por nós. Mas o apóstolo Paulo fala, não. Deus Pai, eu te peço que mostre a essa igreja o tamanho, a largura,
A altura e a profundidade do amor de Cristo é um amor bem específico. Volta comigo aí no capítulo 1. Havia feito uma outra oração, o apóstolo Paulo ali no capítulo 1, bem no finalzinho do capítulo 1. Você vai perceber que o apóstolo Paulo registra uma outra oração, na qual ele define especificamente quais são as expectativas que ele tem para essa igreja. Ele vira assim no versículo 15: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, viu aí? Vos conceda, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E olha o detalhe no versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Meus irmãos, o apóstolo Paulo deseja coisas muito específicas: que essa igreja entenda a sua identidade, que eles conheçam a sua herança, que eles entendam a supremacia do amor de Deus, da cruz do Calvário, que eles detalhadamente conheçam a obra de Cristo por eles. Porque o apóstolo Paulo sabe que quanto mais você entender o que Cristo fez por você, mais você vai entender o amor de Deus. Olha só, quanto mais você entender o que Cristo fez por você, mais você vai entender o amor de Deus. Meus irmãos, que a gente sabe que Deus é amor, todo mundo fala, mas mostra para mim, descreve para mim o amor. Exercício da gincana bíblica: substitua a palavra amor, tira a palavra amor, pelas ações de Cristo pela sua igreja. O que Cristo fez por você, crente? Para começar, que você era inimigo, você era do partido oposto de Deus, não dos homens. Você era inimigo. Você era inimigo porque você quis, porque você era rebelde, transgressor, opositor, obstinado, duro, teimoso. Aos olhos de Deus, criminoso, porque quando alguém quebra uma lei, aquela pessoa se torna criminoso para com aquela lei. Então, cada vez que eu e vocês, desde Adão e Eva, começamos a quebrar todos aqueles mandamentos, nós fomos nos tornando transgressores, sobre transgressão, sobre transgressão, sobre transgressão, e a espiral descendente é tão funda e inalcançável que você olha lá para baixo e você fala assim: quem amaria uma coisa como essa? Meus irmãos, nós, por natureza, somos uma casa nem um pouco engraçada, muito desgraçada, sem teto, sem nada. Ninguém entraria na gente, porque na gente não tem chão. Ninguém poderia apoiar e dormir na rede, porque a gente não tem parede. Nós somos destruídos. Absolutamente destruídos. Aprove então ao Senhor declarar na existência das nossas vidas: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele enviou um construtor para reconstruir essa casa terrena nossa, refazer tudo. Com perdão, Ele desfez a inimizade. Com misericórdia, Ele cobriu a multidão de pecados. Cumprido a lei em nosso lugar, Ele nos restituiu a lei. Se compadecendo de cegos, surdos, mudos, impuros, abrindo nossos olhos, dando-nos pernas, Ele se tornou o nosso médico. Quando você estava acusado no tribunal de Deus, Ele se tornou o seu advogado. Quando você não tinha mediação com Deus, Ele se tornou o seu sacerdote. Quando você não poderia ter acesso à palavra de Deus, Ele se tornou o seu profeta. Quando você não conseguia colocar ordem na sua casa, Ele falou: não se preocupe, eu sou seu rei. Quando você não tinha brilho no céu, Ele falou: não se preocupe, eu sou seu sol da justiça.
Quando o céu para você era só trevas, Ele põe estrela e fala: eu sou o seu céu estrelado, a estrela da manhã. Quando você não tinha por quem lutar por você, Ele falou: não se preocupe, eu sou seu leão. Tem um leão ao redor de vocês, andando ao redor, tentando fazer vocês caírem. Não se preocupe, eu sou um leão maior, eu sou o leão da tribo de Judá. E quanto mais você for conhecendo a doutrina de Cristo, quanto mais você se afundar nas histórias do filho pródigo, da dracma perdida, da ovelha perdida, da mulher samaritana, do bom samaritano, quanto mais você ouve a palavra dessas histórias, quanto mais nós lemos essas histórias uns para os outros, o efeito dessas histórias em nós é parar tudo e falar assim: peraí, Ele me ama desse tanto? Será que Deus me ama desse tanto? Eu não sabia disso. E você continua contando mais histórias. Você fala: viu, olha o que Jonas fez. Jonas era terrível, mas Deus amou Jonas, Deus amou os marinheiros, Deus amou os ninivitas, e Deus amou até a plantinha e até o peixe. Olha Oséias e Gomer. Como é que Deus manda o profeta casar com uma prostituta? É para mostrar o tanto que Ele te ama. Você é adúltero aos olhos dele, mas Ele cobriu o seu adultério com a fidelidade dele. Um povo insistentemente que se largava. A gente quer ir para o Egito. Nosso coração fala: eu quero ir para o Egito, eu quero ir para a Babilônia. Deus: não, é Canaã, volta aqui. E quanto mais você lê, mais vai surgindo essa planta do amor de Deus no nosso coração. E aí você vai percebendo que a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus é realmente impressionante quando se trata de vocêzinho. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu não teria coragem de contar meus pecados para vocês no púlpito. Eu conto alguns de vez em quando, mas eu não teria coragem. Você teria coragem de falar em voz alta o que se passa na sua cabeça de vez em quando? Você sabe o tamanho da profundidade do seu pecado? Você entende isso? Você tem noção do quão perverso você é por natureza? Na hora que você tiver noção do quão perverso você é, você vai começar a entender do quão amoroso Deus é. Porque Ele foi capaz de pegar o Filho dele e morrer por você, para que nele nós tivéssemos amor pleno. Quando a gente começa a considerar isso, meus irmãos, a gente entende o que Paulo diz no versículo 19. Veja comigo de novo, Efésios 3, 19. Olha o que ele fala. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Um amor que excede todo o entendimento. Todo o entendimento. Você não conseguiria tentar explicar esse amor. Uma vez, a gente cantou uma música aqui na igreja, um irmão levantou um questionamento muito bom. Importante. É bom ter boa teologia na música, né? A música diz: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E esse irmão virou para mim, a análise dele era muito boa. Ele falou: pastor, não sei se está muito correta essa música, porque eu sei o preço dos meus pecados lá na cruz, porque eu vi o que Jesus fez por mim, Ele morreu por mim. E eu pensei naquilo, falei: verdade, você tem razão, eu sei o preço. Equipe de música, eu acho que a gente não vai poder cantar mais essa música, porque eu sei o preço. A música deveria ser: eu sim saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Mas 2 dias depois eu voltei atrás e falei: não, meu irmão. Eu sei e não sei. Sabe por que eu sei? Por um lado eu sei porque eu estou vendo lá, mas eu não sei, porque eu nunca vou ter que experimentar o que Ele experimentou no meu lugar lá. Eu nunca vou saber pessoalmente, a profundidade do que Cristo fez lá, porque Ele não carregou só o meu pecado. E por isso que Paulo fala logo aí, vocês perceberam esse detalhezinho no versículo 18, a fim de poder compreender o quê? O que ele fala no versículo 18? Com todos os santos. Não é eu só compreender sozinho, é eu compreender com todos os santos, com todo mundo.
o tamanho da obra que Jesus fez naquela cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, porque eu nunca vou poder dimensionar em mim mesmo o que é um sacrifício capaz de salvar toda essa galera de pecadores. Eu nunca vou poder fazer isso. Eu posso até ver, eu posso falar, poxa, que bom, isso já é suficiente para convencer meu coração. Mas, meus irmãos, o meu entendimento, é o que o texto diz, o meu entendimento é excedido pelo tamanho do amor de Jesus por mim. É muito maior. Quando você acha que eu não quero fazer isso aqui. Já tem meme demais mim dançando nesse púlpito. Quase me segurei tanto aqui. Faz só um pouquinho. Quando você acha que você já alcançou o teto para falar do amor de Jesus, aí Jesus fala, esse teto não basta, é lá em cima. Quando você acha que você já tinha chegado no fundo do vale da sua vida, aí você fala, e Jesus fala, é muito mais embaixo, porque chega quase às dimensões do inferno. Quando você acha que você já foi cercado por todos os lados, e que talvez esse amor já tenha esgotado, e você não tem mais nada a experimentar, Jesus fala, não, porque é infinitamente maior do que o que você pode imaginar. E, meus irmãos, assim eu termino o texto. A expectativa da oração. Olha a expectativa da oração, olha o versículo 20. Veja comigo. Vamos ler juntos os dois versículos com uma só voz. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Vamos ler juntos, todos nós, 1, 2, 3 e... Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, Paulo termina essa primeira sessão do livro de Efésios. A carta está aqui bem no meio dela, bem no meio, capítulo 3, final do capítulo 3, é o meio da carta. Quando começar o capítulo 4 é outra parte. Ele termina com uma doxologia. Você sabe o que é uma doxologia? É uma declaração. Doxa, do grego, significa glória, tá? Glória. Então, uma doxologia é uma declaração da glória de Deus. É uma fórmula, é uma frase que declara a glória de Deus. Mas essa frase é uma declaração da glória de Deus em ser capaz de, através das orações, fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Paulo volta na oração. Ele não se esqueceu que ele está em oração. Ele não está só declarando o amor de Jesus. Ele está declarando o amor de Jesus dentro desse entendimento de um Deus que é capaz de, através das orações, fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Curte só, irmão. Ouça só o que Paulo está falando. Você fez lá a sua oração, tá? Fez a sua oraçãozinha, tá? Se Deus nos desse nessa vida apenas na proporção do que a gente pede ou pensa, você estava frito. Pensa só. Para começar, que a gente não pede tanto quanto a gente deveria, por incrível que pareça, que a gente gosta de pedir em oração, mas a gente não ora tanto quanto a gente deveria. Meus irmãos, se Deus, presta atenção, se Deus decidisse abençoar a minha vida somente na proporção da quantidade de vezes na semana que eu oro, ou durante o dia, eu e você estaremos fritos. Mas Paulo sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então a primeira afirmação aqui é de ordem numérica, matemática. Deus pode fazer mais do que a proporção do que você oferece. Mas, meus irmãos, não é só quantitativa, é também qualitativa. É qualitativa também, sabe por quê? Porque o que Paulo está falando é que Deus é poderoso para fazer mais em termos de poder. Porque um dos motivos pelos quais eu e você não oramos tanto é porque a gente não confia tanto no poder de Deus. Pronto, falei, está aí na sua vida. Você tentando, meus irmãos, a gente tentando arrumar motivos para a gente orar mais, né? Oh, eu tenho que orar mais, aí você fica naquela obrigação religiosa, eu tenho que orar mais, tem que botar na agenda. Aí a gente não ora mais. Você não ora mais porque você não tem agenda. Eu não tenho tempo para orar. Isso é desculpa esfarrapada. A gente não ora mais porque lá no fundinho do seu esôfago, do seu coração,
a gente acredita que Deus não tem poder para fazer o que Ele fala que Ele vai fazer. É exatamente isso. A gente acha, meus irmãos, que quando a gente se converteu, e Deus veio morar no nosso coração, Ele implantou dentro de nós uma bateria de 9 volts de poder, pequenininha, que faz umas coisinhas aqui e ali. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não plantou uma bateria de 9 volts dentro de você. Ele plantou uma usina nuclear do poder de Deus. Porque quem faz acontecer não é você, é o Deus que mora dentro de você. E até onde eu me lembro, Ele é o Criador dos céus e da terra. Até onde eu me lembro, todo o mundo está sendo regido nesse momento pelo poder sustentador de Deus. Até onde eu me lembro, Ele teve a coragem de morrer por você e ressuscitar você. Até onde eu me lembro, Ele deu livre acesso em oração para a gente pedir a qualquer hora do dia e da noite. Até onde eu me lembro, Ele é um pai que ama ouvir as petições dos seus filhos. Vocês lembram lá de Mateus capítulo 7? Que pai seria o nosso pai? Jesus explicando. Se quando a gente pedisse pão, Ele desse pedra. Se a gente pedisse peixe, Ele desse cobra. Mas Ele não é assim. Ele é tão bom que Ele dá o pão que a gente quer e até o que a gente não quer Ele dá. Você lembra de Salomão? Salomão era um jovenzinho que assumiu o reino do seu pai Davi, ali, aquela passagem de bastão, Davi já era velho. E Salomão, como qualquer jovem, eu creio, devia estar muito preocupado em ser o rei de Israel. Um povo que era conhecido pelas suas batalhas. Um povo que era conhecido pelas suas lutas e dificuldades. Não era fácil ser rei, nunca foi para ninguém. Então, uma certa ocasião, Deus basicamente aparece para Salomão dentro de um sonho, de uma visão ali. E Ele oferece a Salomão a oportunidade de pedir qualquer coisa. Qualquer coisa. Você imagina, você é um rei, prodígio, novinho, pode pedir qualquer coisa. O que Salomão pediu? Sabedoria. E Deus vai lá e fala assim: Salomão, eu gostei muito da sua oração. Não só eu vou te dar a sabedoria que você me pediu, como eu vou te dar as coisas que você não pediu. Veja, Salomão, você podia ter pedido a morte dos seus inimigos, você podia ter pedido para você ser importante, mas você não pediu nada disso, você me pediu sabedoria. O seu pedido é maravilhoso para mim, ele me glorifica, ele é bom, ele está alinhado com a minha vontade. Então, Salomão, você vai ter sabedoria. Mas você não vai ser só um sábio, você vai ser o mais sábio de todos os sábios. E até hoje, ele é reputado como o grande autor da literatura de sabedoria na Bíblia, Provérbios, Eclesiastes, está aí Salomão até hoje. Até hoje a gente fazendo uso dele, desse jovenzinho que virou um senhorzinho. Meus irmãos, Tiago capítulo 1, ele diz que se alguém pedir com fé, Deus dá sabedoria. Peça com fé, não duvidando, como aquele homem que é semelhante a um navio no mar, impelido de um lado para o outro, homem de ânimo dobre. Não pense que receberás coisa alguma do Senhor. Mas quando a fé nos leva a entender que Deus nos ama, e de que nós podemos pedir segundo a sua vontade, quando nós fazemos isso, igreja do Senhor, Deus é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E se você não experimentou isso na sua vida até agora, ou você não é crente, ou você sendo crente deve estar com uma péssima teologia de oração, porque Deus responde e responde mesmo. Meus irmãos, isso não é uma promessa de que todas as nossas orações serão atendidas conforme os nossos desejos, não é. Mas definitivamente é uma afirmação de que Deus é capaz de fazer muito mais do que você acha que Ele é capaz de fazer. Definitivamente. Essa é a doxologia do apóstolo Paulo. E o motivo pelo qual Deus ama responder orações de acordo com a sua própria vontade é porque no versículo 21 ele diz que isso glorifica a Deus. Viu aí versículo 21? A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Quando eu oro para que Deus me ajude a amar o gentio ao meu lado, quebrando a barreira de inimizade, seja social, racista, xenófoba, qualquer coisa que eu achar, Deus Ele quebra essa barreira.
Quando eu oro e peço, Senhor, eu confesso que eu tenho sido avarento, ganancioso, e eu não tenho ofertado ao Senhor, seja do meu coração ou do meu bolso, conforme eu gostaria, mas eu peço ao Senhor que me ajude a fazer isso, Deus vai lá e nos ajuda a fazer isso. Quando eu peço ao Senhor, eu falo, Senhor, eu não sei como criar os meus filhos, eu só quero matá-los. Eles têm me dado todos os motivos para fazer isso todos os dias. Mas eu não quero fazer isso, Senhor. Eu quero de verdade amar essas crianças que o Senhor me confiou. Senhor, derrama, outorga amor ao meu coração pelos meus filhos. Sabe o que Deus faz? Ele faz você amar os seus filhos. Meus irmãos, eu não vou ficar dando volta, não. Eu vou dizer categoricamente para você, categoricamente, que tudo que você pedir, alinhado com a vontade, com a palavra de Deus, Deus faz. Absolutamente tudo o que você pedir, alinhado com a palavra de Deus, Deus faz. Você precisa de amor? Deus dá amor. Você precisa de perdão? Deus dá perdão. Você precisa resolver uma questão no seu coração contra um irmão? Deus resolve uma questão no seu coração contra o irmão. Deus faz absolutamente tudo. Porque Ele não pode negar a si mesmo, e a vontade prescrita dEle para nós sempre será boa, agradável e perfeita, e Ele sempre vai cumprir ela em nós. Creia nisso. Pastor, eu poderia continuar a noite inteira, tem ceia, eu sei, tem que comer a ceia, gente. Daqui a pouco, aguenta aí. Pastor, eu quero ser um marido melhor. Pastor, eu tenho falado errado com a minha esposa. O senhor sabe que eu me irritei ontem. O senhor sabe, não estou falando de coisas que eu fiz não, mesmo, é você, tá? Eu nunca fiz essas coisas. Eu me irritei ontem, eu falei de forma áspera com ela. Senhor, eu reconheço que eu não tenho amado a minha esposa como eu deveria. Eu reconheço que eu pequei contra a minha esposa. Senhor, eu quero ser um marido melhor em cada um desses quesitos. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Você vai ser um marido melhor em cada um desses quesitos. Porque o Senhor Deus te ama demais para te ajudar demais. Ore nessa direção, você vai ver. Ore. E meus irmãos, eu gostaria de terminar dizendo, e termino mesmo, que a perspectiva da oração que esse texto nos oferece, ele refaz completamente a nossa listinha de supermercado. Todos nós, eu e vocês, todos os dias, oramos por várias coisas. Por exemplo, imagina a oração que você fez ontem, hoje no almoço, você orou para agradecer o alimento. Que bom que você fez isso. Ontem à noite, antes de dormir, você orou para que os anjos de Deus protejam seus filhos no berço deles. Que bom que você orou assim. Mas se você está orando só por essas coisas, a sua lista está incompleta. Porque o que esse texto está falando é que você deveria orar, preste atenção, para que nós sejamos fortalecidos mediante a ação do Espírito Santo, para que Cristo habite em nós. A oração que você tem que fazer com seus filhos ao lado da cama quando você for dormir, a oração é a seguinte: Senhor, habita com Cristo no coração do meu filho. Senhor, que a minha esposa, você pode orar na frente dela assim, esposa, ore pelo seu marido, desse jeito, na frente dele. Senhor, que o meu marido conheça o tamanho, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do teu amor por ele. Ore pelas coisas prioritárias e primordiais. O que é mais prioritário e primordial é que Deus esteja no centro dos nossos corações. O resto é importante, mas não é tão importante. Ore, igreja, para que Cristo seja aperfeiçoado no seu coração. Faça disso o principal motivo de oração da sua vida. E, se possível, mencione esse motivo em todas as suas orações. Você vai orar antes da refeição. O cara vira para você e fala assim: ora rapidinho que a gente está com fome, tá? A comida vai esfriar. Você fala: calma lá. Senhor, é oração de refeição. Nós somos um bando de pecadores que estamos morrendo de fome. Mas não há nada tão importante, Senhor, quanto ter Cristo formado no nosso coração. O nosso coração no Espírito Santo de Deus. Senhor, nós queremos ser teus. Enche o nosso coração com a força do Espírito Santo. E revela ao coração de todos que estão sentados aqui na mesa a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do teu amor por nós. E abençoa o nosso alimento em nome de Jesus, amém. Coloque as prioridades no lugar certo.
Isso vai mudar a sua mente, isso vai mudar seu coração, vai mudar a sua fé e vai mudar a disposição de todo mundo naquela mesa em relação à oração. Porque quando você abrir o olho para terminar a oração, todo mundo vai estar olhando para você assim. Para que isso, cara? Precisava disso? Precisava. Porque senão, meus irmãos, a gente fica só pedindo para Deus consertar o teto, a parede, o quarto, e não para Deus nos dar uma casa completamente nova no nosso coração. O que eu e você precisamos é de uma casa completamente nova no nosso coração. Que Deus abençoe as nossas vidas assim. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos nos preparando nessa noite e na nossa vida para um encontro com Jesus. E a oração, como Calvino disse, é o principal instrumento da fé, que pega todas aquelas teologias que às vezes podem ser invisíveis ao nosso coração e traz para bem pertinho da nossa fé. Nós precisamos crer naquilo que afirmamos crer. Precisamos crer de verdade. E só a oração, Senhor, pode nos levar naquele local onde o nosso coração vai ser quebrantado, moldado por Deus. Senhor, ensina o teu povo a orar mais e a orar melhor. Dá-nos uma boa intimidade com Deus. Não apenas uma boa teologia de oração, uma boa intimidade real com Deus, Senhor. A ponto de percebermos que nós podemos falar diretamente ao Pai, mediante a obra e o mérito do Filho, pelo poder do Espírito Santo. Nossas orações podem ser trinitarianas e agradáveis a Deus. Senhor, ensina-nos a orar pelo que é mais central e garante-nos a expectativa e o sucesso dessas coisas por causa do Teu próprio nome. A quem seja a glória, a honra, o louvor, o poder e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.